Geração, relembrando a vida de um profeta. Compilado por Angela Smith, neta de William Marion Branham. Memórias e imagens de pessoas que foram testemunho de muitos dos eventos ocorridos durante os 33 anos de ministério de William Branham. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Salmo 145. Vernon Mann, nascido 21 de julho de 1923, sua morte foi em 15 de outubro de 2009. Um diácono e pastor assistente no tabernáculo Branham. Um convite inesperado deu-lhe um lugar na primeira fila para um ato milagroso de Deus. Meu irmão e sua esposa trabalhavam numa indústria da defesa americana a leste de Jeffersonville, Indiana, em 1947. Ele me contou sobre um pregador chamado Billy Branham, que podia dizer às pessoas o que havia de errado com elas. Depois orava por elas e elas ficavam bem. Eu perguntei, como você acha que ele faz isso? Ele disse, eu não sei. Então deixei isso para lá e não prestei mais atenção nisso. Eu estava fazendo outras coisas. Em 1950, minha esposa, Georgia, e eu fomos salvos no culto do evangelista Jacques. E começamos a frequentar a igreja metodista da rua principal em New Albany, Indiana. O nome do nosso pastor era irmão Lin John. Nessa mesma época, a tia de Georgia pegou um livro intitulado Um Homem Enviado por Deus, de Ward Leeson. Fomos à casa dela para jantar no domingo e tudo que eu queria fazer era sentar e ler o livro. Carl Hill, um parente vizinho meu, também estava lá. Assim que eu li por algum tempo, ele pegou o livro e deu uma lida também. Ficamos muito entusiasmados. E em maio, fomos ao Tabernáculo Branham pela primeira vez. Em 1952 e novamente em 1953, e nosso irmão Lin, na fita o irmão Branham o chama de irmão Lum, convidou o irmão Branham para realizar alguns cultos na igreja metodista na rua principal. Os cultos não foram gravados, mas eu me lembro de uma noite em que ele pregou um sermão intitulado Pegue o que você tem na mão e chicoteie o diabo. Ele tomou o exemplo de Sangar, com uma aguilhada de bois, em Juízes 3:31, Sansão com a queixada e Davi com a sua funda, as 5 pedras. Foi maravilhoso. E uma das noites a igreja estava cheia, que o irmão Branham não conseguiu passar pela porta e teve que rastejar pela janela do porão e subia as escadas até o púlpito. Em 1954, estava em um culto no Tabernáculo Branham e o irmão Branham chamou aqueles que queriam ser batizados para virem à frente. O lugar onde eu estava ficou tão quente que eu não consegui mais ficar sentado, tive que me levantar. Eu e o irmão Ormond Neville, que mais tarde se tornou o pastor do tabernáculo. Fomos batizados na mesma noite. Depois que eu fui batizado, fui aos poucos saindo da igreja metodista e começamos uma pequena missão em New Albany. Nós nos chamávamos de evangélica metodista e batizávamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, obviamente, a igreja metodista não tinha muito controle sobre nós. Havia aproximadamente 30 pessoas que participavam. Mas, todas as vezes que o irmão Branham estava no Tabernáculo Branham, nós suspendíamos os cultos ali e íamos ouvi-lo. E em dezembro de 1962, logo depois que o irmão Branham pregou, Senhores, é este o tempo? Nós encerramos de uma vez por toda a missão, para podermos participar das reuniões do tabernáculo regularmente. Não queríamos perder nada. O irmão Branham sempre foi muito amigo do irmão e da irmã George Rich. E ele comentou muitas vezes sobre seus filhos, o irmão Sherby, a irmã Hatch, a irmã Ed.
Em 1955, no aniversário de Edith, fui até a casa de Rich. O irmão Branham estava lá, junto com o irmão Bex Wood e o irmão Junior Jackson. Todos tinha terminado o jantar e as louças já haviam sido lavadas. A irmã Rich havia jogado uma toalha na mesa sobre os pratos lavados, como os antigos costumavam fazer. O irmão Branham sentou, conversou com Edith por algum tempo. Depois ele deu uma pequena palavra para nós. A pequena Edith, cujos braços e pernas eram aleijados, atados ao seu corpo, não tinha sequer uma cadeira de rodas. Eles tinham um carrinho que parecia um carrinho de compras com estofamento no interior. Eles usavam para levá-las de um lugar a outro por ali. Caso contrário, ela se assentava numa cadeira grande na maior parte do tempo. Os Rich tinham uma chácara humilde, muito humilde. Eles não tinham sequer uma água encanada, tinha que pegar um balde e ir até a nascente e buscá-la. Eu me sentei ali e comecei a pensar: que coisa! Esse homem foi até a Índia, a Europa, a África do Sul e todos esses lugares. Ele fala sobre o rei da Inglaterra, o prefeito de Durban, o congressista dos Estados Unidos, e depois vem a um pequeno lugar como este para estar com seus amigos. Se pudéssemos colocar um pouco desse espírito em nós e sermos um pouco mais amáveis, quanto mais longe iríamos. Eu tenho um termo que eu uso para descrevê-lo, com certeza não gostaria de que soasse como um sentido pejorativo, mas eu sempre o chamei de um homenzinho do povo. Quando você pensa no irmão George Rich e outro em relação aos bens deste mundo, eles não têm muito, mas a despeito dele ter se associado a todas aquelas pessoas influentes, quando voltava ele ainda era o irmão Branham. Então é por isso que eu digo que ele um homenzinho do povo. Os pequeninos significavam tanto para eles quanto os grandes. Em outubro de 1963, eu fui uma testemunha da primeira mão numa experiência marcante que o irmão Branham teve enquanto caçava nas montanhas do Colorado. Foi numa estrada séria de eventos que tive ao longo daquela viagem. Começamos a compra de uma velha caminhonete de carga, uma Chevrolet 1950 por uns $195. O irmão Carl tinha sido convidado pelo irmão Baxwood para acompanhá-los até o seu filho e a seu filho, David, juntamente com o irmão Rich Evans e seu filho, Ronnie, numa caça de cervos e alce perto do Colorado. Quando chegassem lá, ele se juntaria ao irmão Branham e ao irmão Billy Paul, que estava indo a Tucson. Eu havia comprado aquela velha picape, então disse ao irmão Carl que eu levaria a todos os seus equipamentos até a casa do irmão Wood, que era de onde eles estariam saindo na manhã do dia 16. Quando chegamos, o irmão Wood me disse: irmão Mem, precisamos de outra caminhoneta, por que você não vem conosco? Inicialmente eu recusei, não era um caçador muito bom, mas o irmão Wood insistiu e finalmente eu aceitei, mal acreditando que estava indo caçar com o irmão Branham. Eu tinha somente alguns minutos para ajeitar as coisas, corri para casa, peguei um galão de 5 litros e coloquei minhas roupas nele. Eu não era um bom caçador, então peguei minha vara de pescar em vez de uma arma e por último, mas não menos importante, joguei dentro do carro um saco de dormir e comprei no mercado uns $9,95. Voltei ao irmão Wood a tempo e logo nós 6 estávamos na estrada. A cidade de Crane tinha apenas 2 pequenas lojas, um mercado e um posto de gasolina, e uma rua que tinha uns 60 metros de largura, mas parecia que eles tinham esquecido de construir casas. Nós entramos para comprar comida e quando saímos, vimos o irmão Branham e o irmão Billy Paul andando pela rua, vindo em nossa direção. Logo depois disso subimos a montanha.
onde iriam montar o acampamento. Continua.